Ah, agora eu tô em ênfase aqui, em foco. Tá. Ó, tá, vamos lá, gente. Isso eventualmente aparece esse tema. Eu já falei com vocês aqui algumas vezes. Já li esse texto com vocês algumas vezes. Algumas vezes, acho que são duas ou três, tá? Não são tantas, não. E que é um tema recorrente na terapia, tá? Como assim, na terapia? Esses dias eu já li na terapia também esse texto com o paciente algumas vezes, que é justamente isso, assim, olha, como cultivar relações de verdade, né? Como cultivar relações verdadeiras, com intimidade, sobretudo, né? Relações que a gente pode realmente criar uma certa compatibilidade, criar uma certa relação de verdade, tá? Tem um viés que eu já abordei disso, acho que tem um vídeo no YouTube sobre onde eu pego alguns textos do Erro de Narciso, do Louis Lavelle, que, claro, tem uma pegada muito mais filosófica, assim, muito mais profunda, até meio confuso em alguns aspectos, né? Porque a filosofia francesa às vezes me parece meio muito poética e é mais difícil de entender, ao contrário, por exemplo, de uma filosofia espanhola, né, de Rolha Marias, etc. Então, bom, me parece que um dos primeiros critérios, e que a gente vê, inclusive, nas terapias, que as pessoas enfrentam essa dificuldade, ou eventualmente na própria construção do vínculo da gente, né, diante de alguém ali tentando criar uma relação de verdade, porque é preciso, é uma mesma questão que o próprio Carl Rogers, fundador da psicologia humanista, da ACP, na Centrada na Pessoa, se colocou, né, logo no livro dele, Tornar-se Pessoa. Não recomendo a leitura do livro, porque é um compilado de artigos só, e alguns artigos só que são interessantes, eu achei, pelo menos. E esse aqui, para mim, é o único que vale o livro inteiro, né, que é o capítulo de Como Poderei Ajudar os Outros. E aí, eu quero ler aqui com vocês e falando, espero que esse início aqui ele seja breve, a gente consiga resumir isso aqui em 10, 15 minutos, tá? Ele fala assim, ó, como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? Aí agora eu enunciaria a questão dessa maneira. Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para o seu próprio crescimento pessoal? Foi quando cheguei a colocar a questão dessa segunda maneira que percebi que o que quer que tenha aprendido é aplicável a todas as minhas relações humanas. Então, de novo, né, essa questão da construção de um vínculo e de uma relação onde vai ser bom para os dois, né, onde, lá como o Vinícius de Moraes fala, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, e possa, então, finalmente haver um encontro, parece que alguns critérios eles precisam ser respeitados aqui, que é o que a gente vai adentrar. E ele percebe que isso não é uma coisa restrita somente à terapia, mas algo que se aplica a todas as relações humanas como um todo, né? Não só o trabalho com clientes ali que tem algum tipo de problema. Então, ele coloca assim, né? Ele segue falando um pouco, ele diz assim, ó, posso enunciar a hipótese geral em uma sentença. Como se segue? Se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar essa relação para crescer e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Mas o que significam esses termos? Deixe-me tomar separadamente as três frases principais nessa sentença e indicar algo do significado que elas encerram para mim. Qual é esse certo tipo de relação que eu gostaria de proporcionar? Descobri que quanto mais conseguir ser genuíno na relação, mais útil será. Isso significa que devo estar consciente dos meus próprios sentimentos, o mais que puder, ao invés de apresentar uma fachada externa de atitude, ao mesmo tempo em que mantenho outra atitude em um nível mais profundo ou inconsciente. Claro, isso aqui então está muito na base do humanismo como a gente conhece, né? Aquela mudança daquele estigma do psicólogo e o divã, né? Onde fica lá escondido, onde de fato eu preciso não ser genuíno, onde eu preciso não ser transparente, onde eu preciso realmente parecer um ente genérico e não uma pessoa, de modo que, assim, como se fosse uma carta coringa, que a pessoa possa, do seu divã, projetar todas as suas neuroses transferenciais em mim, porque eu posso ser qualquer coisa, né? Se eu não sou o Diego, eu posso ser qualquer coisa. E, portanto, essa é a finalidade
desse tipo de terapia que vai pretender, então, trazer essas neuroses transferenciais, transferindo tudo para o setting na relação com o terapeuta. O Rogers, ele traz uma coisa diferente, né? Então, ele vai dizer que parece que existe um tipo de relação onde, na verdade, eu não sou esse ente, onde, na verdade, então, a minha capacidade de ser genuíno, de algum modo transparente, que vai trazer essa relação capaz de ajudar alguém. Ser genuíno também envolve a disposição para ser e expressar, em minhas palavras e em meu comportamento, os vários sentimentos e atitudes que existem em mim. É somente dessa maneira que o relacionamento pode ter realidade. E realidade parece ser profundamente importante como uma primeira condição. Tá? Claro, a psicologia humanista ela carrega um problema. Qual é? Da normalização dos defeitos. A gente precisa ser, de algum modo, ser né, como já falo algumas vezes, né, aquela frase da Clarice Lispector, né, uma certa leniência com os próprios defeitos, porque, como ela diz, até cortar os nossos defeitos é um risco, porque nunca sabemos qual deles que amarra o edifício inteiro. O que isso quer dizer, né? Ou seja, eu preciso ter um certo carinho, eu preciso ter uma certa responsabilidade, uma certa dedicação, uma certa caridade, eu posso dizer, com a própria miséria, porque eu nunca sei o que é essa miséria que acaba segurando aqui, qual é a função dessa miséria na minha vida, que pode realmente trazer alguma coisa boa. Né? Quantos a gente pode talvez ler essa miséria com um defeito que pode ser, de repente, um mecanismo de defesa que traz um certo ganho secundário para nós. Tá? Eu me lembro, eu e a Alana, a gente estava vendo a série The Good Place, né? Me falaram que ela melhora, tá? A gente estava no quarto, quinto episódio e não estava dando, não. E aí, o que tinha observado lá? Tinha observado lá que qual é a tese, né? Tem um bom lugar, ou seja, o céu, um tipo de um céu, onde todos os desejos das pessoas são satisfeitas, e para lá realmente só vão as pessoas que tiveram um balanço positivo na vida. Significativamente positivo. Não são já, fiquei mais um, né? Somando tudo e subtraindo todas as situações boas e ruins, eu fiquei positivo. Só não. São aquelas pessoas que realmente se destacaram, que realmente fizeram mais coisas boas, muito mais coisas boas do que coisas ruins. Partindo muito, parece quase de uma ética utilitarista. Um dia a gente fala aqui um pouco sobre ética, tá? Sobre como é que fala isso? De vieses éticos, talvez, para falar assim. Então, a partir de uma soma das atitudes. E essa mulher chega lá e ela não devia estar lá, né? Ela meio que está lá por engano, a Eleanor, né? Ela não devia estar lá nesse lugar, e, portanto, é como se tivessem contado a vida dela como se ela tivesse sido uma advogada, que ajudou muitos pobres, e etc. e tal. Só que a estadia dela lá, com seus defeitos, portanto, ela não sendo aquela pessoa boa, começa a causar, digamos assim, bugs na matrix daquele good place, né? Começa a criar alguns bugs, começa a dar, tipo, quando ela faz uma merda, aquilo simboliza alguma outra coisa. Tipo, ela pega um lixo e não bota o lixo no lixo, e aí, porque ela não fez isso, cai uma chuva de lixo, começa a cair uns latão de lixo, começa a cair em cima das pessoas e tal. Um caos. E lá pelas tantas, lá pelo quarto, quinto episódio, tem um monge que fez voto de silêncio, que também, em tese, ele não deveria estar lá. Porque, na verdade, ele foi tipo um DJ, tipo, na verdade não é um monge tibetano, mas ele é tipo um cara que foi mexicano, se eu não me engano, de origem mexicana, mas de etnia asiática, que está lá e ele fez um voto de silêncio porque ele não ia falar. E aí tem um diálogo ali, que é bem interessante, que fala de psicologia humanista, né? Portanto, qual é? Que eles estão lá, porque eles descobriram um ou outro, ou seja, tá Eleanor, que em tese tem a sua alma gêmea, um cara, em tese tem um casamento, né? As pessoas casam lá, tipo, tem um match, essa é a tua pessoa ideal, a tua alma gêmea. Eles te colocam na mesma casa e tal. E, claro, ela precisa falar para essa alma gêmea, o Tilly, um negão lá que ensina ética e tal, gente boníssima, super, né? Super caridoso, do Senegal, né? Que aí ele se dedica, ele é um professor de ética, ele se dedica a ensinar ética para ela, dizendo, vou ver se ela é capaz de ser uma pessoa boa, portanto, e merecer realmente estar aqui, né? Se dedica a ensinar. E lá pelas tantas, então, descobrem que o Jason, esse monge, também é falcatrua, não devia estar lá, e eles tentam convencer ele a participar das aulas, porque se ele começar a fazer bobagem, se cai a casa para um, cai a casa para todos. Né?
E ele fala uma coisa, ele diz assim, não, mas eu quero que me aceitem pelo que eu sou. Ou seja, não tem como isso aqui ser o céu se eles não me aceitarem como eu sou. E aí a Eleanor fala para ele o seguinte, diz assim, tudo bem, mas tu tem que buscar a tua melhor versão. Tem que estar, para tu chegar aqui, tu tem que estar na tua melhor versão. Por isso que tu precisa estudar aqui com a gente e tal, ética, para ser uma boa pessoa. Claro, tem outros aspectos lá que mostram sobre o que é ser uma boa pessoa, que mostra lá na série também, que é, por exemplo, toda vez que a Eleanor tentava fingir ser uma pessoa boa, ela acabava compensando fazendo alguma bobagem e resultava numa baita numa porcaria. Mas num dado momento, depois dessa chuva de lixo que teve, ela dormindo, né, indo dormir de noite, ela entra num estado reflexivo, ela começa a pensar sobre a vida dela, a pensar sobre as coisas, e olha que interessante, ela faz um exame de consciência. E o exame de consciência mobiliza ela a sair de noite, enquanto todo mundo está dormindo, para limpar a sujeira da chuva de lixo. E é aí que o Tilly, esse, né, o professor, a alma gêmea dela, não estava convencido de que ela poderia ser educada, ser uma pessoa boa ainda. E ele chega lá e vê que ela está fazendo aquilo, e diz, opa, ela teve um ato bom que ela fez espontaneamente. Então ela pode, eu vou educá-la, né? Eu vou ajudá-la aqui a ser uma pessoa boa. Isso que já dá uma pista, né, de como ser uma pessoa boa, de como buscar a sua melhor versão, reside, como nessa série, nos 4 episódios já fala, né? Reside no exame de consciência. Né? Ou seja, eu avaliar realmente o que eu fiz de mal, o que não foi legal e, portanto, mobilizar, partindo da minha consciência, partindo de uma intenção, alguma atitude boa. Ok. Mas voltando lá no Jason, ele diz assim, eu quero ser eu mesmo. E aqui é o que mora esse lance da psicologia humanista. O ser eu mesmo, nesse caso, seria ele normalizar os defeitos dele, né? Que era ali, gostava de umas bobagens, queria chamar atenção, queria o holofote, enfim, uma afetividade muito bagunçada também, de algum modo. E aí a Eleanor traz esse tchan, né? Assim, peraí, é ser tu mesmo, tu não vai deixar de ser tu, só precisa ser a tua melhor versão, e não normalizar os seus defeitos, né? Não assim, bagunçado desse jeito. É quase como se ele tivesse uma discussão, Eleanor representando Aristóteles e o Jason representando Carl Rogers aqui, né? Que é muito essa norma. Quem te vê hoje, né? Em Twitter, a gente vê essa coisa com corpo gordo, né? Com gente, a gente vê isso com gordo. Ai, aceite o seu corpo gordo. Eu sou um obeso, mas eu me amo, assim. Assim pô, normalizo aqui um comportamento ruim e não saudável, né? Ao invés de emendá-lo, né? Quase como uma coisa escrachada. Não, isso é bom. Eu vou pegar uma coisa que é um defeito, que é um problema, é uma dificuldade, e como eu tenho muita dificuldade em lidar com isso e em emendar isso, eu vou normalizar e vou dizer, isso é, como diz São José Maria, né? Não digas que isso é algo do teu caráter, deve ser falta de caráter, né? Um ponto de caminho, ele fala isso, né? Acho que mas, enfim, apesar disso, a gente consegue tirar algo de bom aqui, porque há algo nessa atitude que vale a pena, que é assim, tá, ainda que eu tenha esses defeitos, é esse olhar que não é nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Não é nem tanto ter uma opinião muito abrupta, imediata de meus defeitos precisam ser todos eliminados de uma vez e por todas, e também não é essa normalização dos defeitos, mas é um certo carinho com essa miséria, tipo assim, que lugar que isso aqui ocupa? Isso aqui está ocupando um lugar. E eu não consigo cortar as coisas da noite para o dia, porque citando Nietzsche também vai dizer, né, olha, só se vence aquilo que se substitui. O vício e a virtude são feitos, aqui já não é Nietzsche, né? Mas o vício e a virtude são feitos do mesmo material. Então eu preciso, de algum modo, pegar esse território que está usurpado por um vício e colocar alguma outra coisa, ou dar um outro caminho para isso. Eu não vou conseguir ignorar. A saber, né? Por exemplo, castidade, a saber, tanto que na psicanálise vai se falar de sublimação, né? Eu não vou conseguir eliminar aquilo, eu vou precisar de algum modo sublimar, eu vou precisar levar aquilo para um outro caminho, um modo que eu consiga realizar aquele desejo de modo que ele não seja reprimido. Tem algo disso, tá? Então a gente olhar para isso com certo carinho, com uma certa delicadeza. E no momento que a gente faz isso conosco mesmo, a gente é capaz de fazer com os outros. Né? Olhar os nossos defeitos com um certo carinho e não com um horror. Nossa, que aí entra a crítica, o pessoal vai falar de pecado. Nossa, e tal, não sei o que, esse horror, tu acaba te escandalizando com o defeito dos outros. Por quê? Porque eu me escandalizo com os meus. Ora, o santo, né? A ideia do santo é justamente isso. Ele não se escandaliza com esses defeitos, ele não se escandaliza, ele de algum modo ama, até na teologia, no compêndio de teologia cético-mística,
uma coisa que eu ainda estou pensando um pouco, que eu ainda não consegui elaborar muito bem, ele vai mais do que só aceitar a tua vileza e a tua miséria, mas ele fala de tu amar a tua miséria. Porque só tu amando a tua miséria, abraçando essa miséria, que tu consegue fazer, digamos assim, tá, a minha miséria me coloca, me instala no meu lugar de ser humano e eu, portanto, delego a misericórdia para Deus, isso é próprio dele. Então, quanto mais eu me instalo na minha miséria, mais eu instalo a misericórdia em Deus, né? Essa dualidade interessante que ele coloca. Ok, eu estou sendo um pouco mais prolixo do que eu imaginava, mas são luzes interessantes aqui para a gente ter. Então, ele fala sobre ser genuíno, que envolve disposição para ser e expressar em minhas palavras, em meu comportamento, os vários sentimentos e atitudes que existem em mim. E somente dessa maneira que o relacionamento pode ter realidade. Tá? É somente ao apresentar a realidade genuína que está em mim que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Descobri que isso é verdade mesmo quando as atitudes que sinto não são atitudes com as quais estou satisfeito ou atitudes que parecem conducentes a uma boa relação. Então, olha, ainda que pareça que ter essa atitude genuína, parece que isso não vai colaborar para uma boa relação. Mas ele diz que no final das contas colabora. Ah, eu vou acabar expressando uma coisa que não é tão boa, não parece que é tão boa, que talvez vai prejudicar. Mas fala. E ele diz que assim, ó, no final das contas, é melhor. No final das contas, vai ajudar. No final das contas, vai ser verdadeiro e, portanto, vai criar uma relação mais verdadeira. Né? Parece, olha o que ele fala, parece extremamente importante ser real. Olha que legal, né? Ser real, ser de verdade, ser inteiro ali. Vejam bem, até na questão de quando a gente está com algum amigo, alguma coisa, como é que a gente faz para fazê-lo falar de um determinado assunto? Ou, às vezes, talvez até um paciente dá para fazer algo disso, né? A gente simplesmente pode, por exemplo, eu vou lá e vou contar algo real, concreto, de verdade, vou confidenciar sobre, sei lá, um assunto voltado a finanças. Eu vou confidenciar 3 minutos meus, né? Vou contar uma história sobre finanças da minha vida durante 3 minutos. É muito gozado que quando alguém faz isso conosco, ou a gente faz isso com alguém, a gente se sente apto a compartilhar 15 minutos da nossa vida sobre aquele assunto. Repara, toda vez que tu compartilha 3 minutos, sei lá, falou do teu relacionamento, falou, compartilhei aqui, confidenciei 3 minutos do assunto relacionamento na minha vida para essa pessoa. A pessoa se sente apta e confortável para passar, sei lá, 1 hora falando sobre a vida dela em relacionamentos. Né? Sobre vida conjugal, sei lá, sobre amigos, ou sobre trabalho, né? Entende? Porque tu te expôs, tu te fez vulnerável primeiro, e a outra pessoa dizer, opa, beleza, eu já tenho algo dessa pessoa, então eu posso me entregar um pouquinho agora. Isso é intimidade, né? Eu mostrei um pouco da minha intimidade, que é valioso, e portanto a pessoa pode me ferir já de algum modo, eu dei esse primeiro passo, agora o outro também pode. Isso aqui é receita de bolo para as relações, né? Eu entrego algo, mostrei para essa pessoa da minha intimidade, agora aquela pessoa se vê apta a compartilhar comigo. Tá? Essa primeira condição aqui me parece já um resumo das demais do Rogers. Tá? Ele diz assim, ó, como uma segunda condição, acho que quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá utilizar. Por aceitação, quero dizer, uma consideração afetuosa por ele, enquanto uma pessoa de autovalia incondicional. Amor ao próximo, a gente está falando aqui, né? O Rogers, ele vem de uma família protestante, né? Muito forte, se eu não me engano. Então, vai ter muito... Ele vai estar só secularizando uma linguagem cristã, de algum modo, né? De valor, independente de sua condição, do seu comportamento ou de seus sentimentos. Significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo de que ele possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. Significa uma aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas, independente do quão negativa ou positiva sejam, ou de quanto elas possam contradizer outras atitudes que ele sustinha no passado. Essa aceitação, tá? Entra algo que eu falava sobre você, sobre a formação de opinião, né? Ah, o terapeuta pode ter uma opinião, eu posso ter uma opinião sobre XYZ do paciente. Ora, pode. Só que tu precisa ver a coisa, né? Eu preciso contemplar aquela coisa durante um tempo para poder formar uma opinião, senão minha opinião não vale nada. Essa aceitação é tipo assim, olha, esse respeito e esse apreço,
é justamente de olhar para essa coisa, essa autovalia, ou seja, é uma coisa valiosa, é uma coisa complexa, é uma coisa que eu não, é muito presunçoso da minha parte, eu querer tomar uma opinião muito rápido. E tem pessoas, pacientes, que às vezes fazem isso consigo mesmo, têm opiniões muito rápidas sobre si mesmo. Por exemplo, na televisão ali tem uma imagem, tá rodando do Google Home ali. Eu olhei rápido agora. Eu olhei rápido, o que eu consegui? Eu não tô olhando para lá. Eu consegui ver que tem árvores com neve. É só isso que eu consigo ter. Só que essa imagem é muito mais rica. Se, ó, vou me deter um tempo, velho. Tem montanhas com neve, tem nuvens que parece que vai nevar, tem um lago congelado, só que parte do afluente desse rio não está congelado, porque parece que está correndo água. Tem uma estrada no lado direito da imagem. Então, se eu me detenho durante um tempo, eu consigo, por exemplo, antes eu podia ter uma opinião sobre essa imagem, porque eu vi só a árvore de relance e todas essas coisas. Mas a minha opinião vai ser muito mais fundamentada se eu parei e refleti durante um tempo suficiente para aquilo, até sobre os defeitos. Às vezes um defeito eu preciso olhar por um tempo para ele, para tu entender de onde ele vem, do que ele se alimenta, como é que ele é ativado, o quão complexo ele é. Que nem a gente diz assim, é soberba, isso meu é soberba. Ah, não, isso é vaidade. Não. Não, não, isso é luxúria. Não, ou seja, pega abstrações, que são às vezes os 7 pecados capitais, e usa, matou, deu, acabou. Cortou toda a reflexão, cortou toda a contemplação daquela parada. E aí tu não vai ter uma opinião forte o suficiente, bem fundamentada, de modo que tu consiga empreender um comportamento ou uma atitude para poder resolver aquilo. Porque tu matou a reflexão logo de cara. Tá? Ele vai falar sobre compreensão. Acho que esse é o terceiro, já que ele fala. Também acho que a relação é significativa na medida que sinto um desejo contínuo de compreender. Aceitação significa muito até que esta envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos que parecem terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros, é somente quando eu os vejo como você os vê e os aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar todos os recônditos, os cantos recônditos e fendas assustadoras da sua experiência interior e frequentemente enterrada. Isso aqui, de algum modo, é estar na pele do outro, né? Ou seja, de algum modo é isso. Ou seja, peraí, a gente precisa contemplar isso aqui o suficiente para eu conseguir me colocar na pele do outro. Esse aqui é o princípio do perdão, quando se fala de perdão até na terapia, ou sobre perdoar o fulano de tal. Isso aqui, só assim eu sou capaz de perdoar alguém mesmo, né? Porque, olha, somente quando eu os vejo como você os vê, eu os aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar. Ou seja, no momento que eu faço isso e eu tenho essa compreensão sobre o outro, sobre o estar na pele do outro, que eu sou, inclusive, capaz de perdoá-lo, às vezes, porque puta, eu sei onde tu estava, e eu faria diferente. Mesmo com as contingências que tu teve, eu consigo ver que seria diferente. Daria para fazer diferente. Mas quando eu faço isso e eu não vejo uma possibilidade de fazer diferente, não há perdão, por exemplo. Eu não consigo perdoar alguém, porque eu não faria diferente. Então, simplesmente aconteceu um resultado que não tem que perdoar, simplesmente aconteceu o que aconteceu, né? Deu a lógica, digamos assim. Dessa forma, a relação que considerei útil é caracterizada por um tipo de transparência de minha parte, onde meus sentimentos reais se mostram evidentes, por uma aceitação dessa outra pessoa como uma pessoa separada com valor e por seu próprio mérito, e por uma compreensão empática profunda que me possibilita ver seu mundo particular através dos seus olhos. Quando essas condições são alcançadas, torno-me uma companhia para o meu cliente, acompanhando-o nessa busca assustadora de si mesmo, onde ele agora se sente livre para ingressar. É isso, tá? Então, essas três, transparência, aceitação e compreensão, né? Isso aqui basicamente são fundamentos que a gente pode elencar para se criar, então, uma relação verdadeira e que envolve, então, o quê? Eu ser verdadeiro, né? Se eu tenho transparência, qual é o primeiro passo? Transparência, eu estou sendo verdadeiro. Ainda que pareça, como ele fala, né? Ainda que pareça que isso que eu vou fazer vai gerar uma incompatibilidade, é gozado isso, né? Porque eu não consigo reduzir. Quando eu me apresento inteiro, muitas coisas aparecem ao mesmo tempo e é muito difícil, se tu te apresentar inteiro, não haver alguma compatibilidade com aquela pessoa e, portanto, um caminho de um laço. Eu posso arriscar e dizer assim, olha, a gente pode sentar com um genocida na nossa frente e se os dois forem inteiros um com o outro, a gente vai encontrar similaridades. A gente vai encontrar
uma compatibilidade em algum nível de experiência humana, de vivência e alguma coisa, e portanto a gente vai poder conversar sobre isso, e portanto a gente vai poder ter um tipo de relação verdadeira. Porque eu estou sendo verdadeiro, porque eu estou sendo inteiro, porque eu estou buscando estar ali real, realmente, né? E não fingindo alguma coisa. Então, claro, é aquela coisa, né? Às vezes eu vou tentar fingir alguma coisa para tentar buscar ser compatível. Eu não estou sendo verdadeiro. E isso meio que cheira mal durante a relação e não conecta. E a maioria dessas pessoas que acabam tendo esses problemas de conectar, de ter relações verdadeiras, geralmente elas estão fingindo alguma coisa por medo de rejeição. Justamente por isso, olha como é gozado, né? Eu realmente finjo algo para tentar ser aceito, e parece que quanto mais eu tento ser aceito, mais rejeitado eu sou, porque eu não. As pessoas me suportam, mas eu não crio relações aqui efetivamente verdadeiras, né? Então, o risco é como também a Clarice vai dizer, né, naquele poema Mudança, né? Tantas vezes a gente já conversou aqui, né? A salvação é pelo risco sem o qual a vida não vale a pena. Ou o Pessoa que vai dizer, né? Tudo é grande, quando nada é pequeno, nada, nada é pequeno, não. Não, não, não. Para quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Aí quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então tem essa tomada de risco, né? Essa tomada de se mostrar como uma alma inteira ali. Isso vale para todos os tipos de relações, inclusive para a criação de vínculo dentro da terapia, tá bom? Vamos agora, então, para os casos. Vou parar a gravação aqui e vamos embora. Pronto. Espero que o Gabriel esteja satisfeito com essa gravação. Ah, legal?